Os Estados Unidos deram à Ucrânia e à Rússia um prazo até junho para chegar a um acordo que ponha fim à guerra que já dura quase 4 anos, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no sábado. Os seus comentários foram feitos após ataques russos à infraestrutura energética durante a madrugada, que forçaram as centrais nucleares a reduzir a produção. Zelensky acrescentou que os Estados Unidos propuseram realizar a próxima ronda de negociações trilaterais na próxima semana em Miami, confirmando a participação da Ucrânia. Os ataques russos tiveram como alvo a infraestrutura energética ucraniana, com mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis lançados durante a noite, de acordo com Zelensky. Os alvos incluíram a rede de energia, as instalações de geração e as redes de distribuição energética. Zelensky disse que os Estados Unidos propuseram novamente um cessar-fogo, proibindo ataques à infraestrutura de energia ucraniana. Uma trégua que a Ucrânia está pronta para observar se a Rússia se comprometer. No domingo, as autoridades anunciaram a detenção no Dubai de um homem suspeito de ter disparado contra um vice-chefe da Agência de Inteligência Militar da Rússia em Moscovo, tendo o suspeito sido entregue às autoridades russas. Além da detenção do cidadão russo sob suspeita de ter cometido o tiroteio, foram também identificados 2 cúmplices que, segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia, um deles foi detido em Moscovo, enquanto o outro fugiu para a Ucrânia. Vladimir Alexeyev foi hospitalizado na sexta-feira após ter sido baleado várias vezes num prédio residencial no noroeste de Moscovo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, considerando um ato terrorista destinado a sabotar as negociações de paz. Desde que Moscou lançou a sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm culpado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia. A Ucrânia assumiu a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em Washington na quarta-feira para discutir as recentes negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear. O gabinete Netanyahu declarou que acredita que as negociações com o Irão devem incluir limites do seu programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos militantes na região, algo que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi já se opôs. موضوع دفاعی ما هست، بحث امنیتی ما هست. به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، نه الان نه هیچگاه در آینده. As negociações indiretas de sexta-feira em Oman foram o primeiro encontro diplomático entre as duas nações desde que os Estados Unidos da América atacaram as instalações nucleares iranianas. ولی بی‌اعتمادی بسیار زیادی وجود داره. چگونه میشه اعتماد ایجاد کرد؟ به نظر من کار آسانی نیست. البته این بی‌اعتمادی از طرف آمریکا ایجاد شده. در دور قبلی مذاکرات این ما نبودیم که وسط مذاکرات اقدام به تهاجم نظامی کردیم. Os Estados Unidos da América enviaram recentemente o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra para a região, tendo Teherão respondido que atacaria bases americanas caso os Estados Unidos atacassem o território iraniano. Jack Lang renunciou ao cargo de presidente do Instituto do Mundo Árabe em Paris, que ocupava desde 2013, após o seu nome aparecer várias vezes nos novos documentos de Epstein. Através de uma carta, o ex-ministro da Cultura de François Mitterrand esclareceu que a sua decisão seria para preservar o Instituto e o seu trabalho exemplar e para poder refutar com calma as acusações de que é alvo. A sua relação com o criminoso sexual ter-se-ia dado já após a condenação de Epstein por prostituição de menores. Na sexta-feira à noite, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação sobre Jack Lang e a sua filha Caroline por fraude fiscal agravada. A investigação centra-se numa transação imobiliária offshore envolvendo a venda de uma propriedade em Marrocos e numa empresa fundada com Jeffrey Epstein num paraíso fiscal nas Ilhas Virgens em 2016. Também a 2 de fevereiro, Caroline Lang renunciou ao cargo de presidente do Sindicato da Produção Independente. A Joint Venture Europeia de Baterias para Veículos Automotive Cells, ou ACC, está a abandonar os planos para construir gigafábricas de baterias na Itália e na Alemanha, anunciou o Sindicato Italiano dos Metalúrgicos no sábado. A empresa, que conta com o apoio da gigante automóvel Stellantis, afirmou estar a considerar o encerramento dos projetos, que se encontram suspensos desde 2024 devido a um crescimento mais lento do que o esperado no setor dos veículos elétricos.
As novas instalações da ACC estavam entre as dezenas de projetos de baterias que surgiam na Europa com o objetivo de reduzir a dependência dos produtos chineses, mas foram interrompidos quando a empresa avaliou a mudança para uma tecnologia de baterias mais económica. Na sexta-feira, a Stellantis, proprietária de marcas como a Peugeot e a Jeep, alertou que tinha subestimado a velocidade com que os consumidores mudariam para veículos elétricos. A empresa declarou que ia registrar um prejuízo de 22 milhões de euros e que venderia a sua participação na empresa conjunta de baterias. The Milano Cortina Winter Olympic Games opening ceremony is now behind us, although reactions and comments continue, including boos directed at Israel and at US Vice President J.D. Vance, who also met with Italy's Prime Minister Giorgia Meloni on Friday. In the run-up to the Games, Milan was in the international spotlight, not only for high-level institutional meetings, but also for a wave of protests from Friday's demonstrations organized by students and activists against the presence of ICE agents in the country, to Saturday's rally organized by Italy's main unions to protest against the environmental impact of the Games. Io sono qua per manifestare prima di tutto contro lo spreco di queste Olimpiadi, che non hanno portato alcuna ricchezza alla città di Milano e alla Lombardia, semmai hanno sottratto denaro, possibilità al welfare sociale, alla scuola pubblica, alla sanità. Questi soldi sono stati bruciati letteralmente e non andrà una sola lira ai cittadini italiani e in particolare della Lombardia. Quindi sono Olimpiadi farlocche. Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina decorrem até o dia 22 de fevereiro. Os Jogos Olímpicos de Inverno começaram na sexta-feira com uma cerimónia de abertura no estádio de San Siro, na cidade italiana de Milão. Mais de 2.900 atletas de 92 comitês olímpicos nacionais estão a competir nos Jogos de Milão-Cortina. Em declarações à Euronews, a presidente do Conselho Italiano de Turismo afirmou que este não será apenas um grande evento desportivo de inverno, mas também uma excelente oportunidade para exibir Itália. The fact that this is probably the first ever spread Olympics that roams across two of the biggest regions of our country, which is Lombardy and Veneto, is going to be a great opportunity to showcase much beyond the main points of attraction. So yes, Milano clearly is one of the major points of the Olympics itself, but clearly the competitions are taking place in the mountains. And so there's going to be this incredible connection between city, mountains, spread in different regions. And that's going to offer us the possibility to showcase how wide is the offer of Italy and also how great we are in organizing mega events. Apesar de algumas cidades italianas estarem já classificadas entre as mais visitadas do mundo, o país quer atrair ainda mais turistas com estes Jogos Olímpicos de Inverno. The Olympics are going to make a change. Why? Because they're going to showcase a destination that nobody would have chosen outside the winter sports, for example, to do other types of activities. So it is very important that all destinations are prepared and that us as well, at a central level, we keep the promotion consistent, coherent, and we continue working with everyone in the best way possible. A saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial de Saúde causou sérias preocupações na comunidade científica internacional. Em entrevista à Euronews, Dimitri Daskalakis, ex-chefe do Comitê de Vacinação norte-americano, mencionou os riscos que podem surgir com esta decisão e salientou que a Europa tem a oportunidade de colmatar a lacuna. What that means for people's health is that, we won't have flu vaccines that are as good because we won't be at the table to discuss the flu vaccines. We may not have the same visibility into emerging infections. And frankly, the U.S. withdrawing from the WHO, given the fact that they were a pretty important contributor to the WHO, means that the WHO won't be as well prepared to be able to address emerging outbreaks and infections. So I think overall, the U.S. pulling out of the WHO isn't just bad for American health, I think it's bad for global health. Dimitri Daskalakis destaca que as políticas de saúde de Robert Kennedy estão a causar confusão na Europa.
I fear that the Secretary of Health in the United States, Robert F. Kennedy Jr., is going to destabilize the vaccine infrastructure in the United States. I am concerned that manufacturers in the U.S. will feel that it will be no longer feasible to be able to manufacture vaccines. So I think it's a challenge to the European Union, but I think it's also a great opportunity because I think the U.S. is going to unfortunately leave a very significant healthcare and public health vacuum globally. O infecciologista também se referiu à questão do tratamento do VIH após os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um tema que tem sido o foco do seu trabalho há muitos anos. Millions of people have been put on antiretroviral, anti-HIV medications, prolonging their lives and preventing progression to HIV or to AIDS and to death. And so I think anything that destabilizes that infrastructure may mean that we're going to lose ground. Also, I think some of the efforts of the current administration to erase some of the priority populations that are served by PEPFAR will also be problematic. So, drug users, LGBTQ people are all part of the story for HIV. And so any effort to create social stigma around those issues will end up driving people away from prevention and care. The HIV infrastructure that supports everyone's health is also critical for public health security. If that falters, then I think the entire world will be a less safe place, not only for HIV, but all other emerging infections as well.